Amém. Essa semana eu estava falando, e hoje de manhã falei de novo, sobre a meditação transformadora. Quando você está com a palavra de Deus e você realmente é mudado, é muito diferente da maneira com que as pessoas têm usado a palavra de Deus. Aquilo que as pessoas acostumaram a chamar de leitura devocional, é uma leitura inspirativa, não é uma leitura que nos dá ânimo e força. Então de manhã o cara vai lá e lê um trecho assim da Bíblia, para se inspirar para o dia, para ganhar ânimo para o dia e força para o dia. Isso aí, quer dizer, é fazer a pior coisa que você pode fazer, você pegar a Bíblia e transformar ela num livro de autoajuda, versos inspiradores. Nós nunca vamos na Bíblia para achar isso, nós vamos na Bíblia para conhecer Deus. E eu estava então dizendo, e hoje de manhã eu falei a respeito disso, que sempre há 4 coisas, todas as vezes que eu abro a palavra de Deus, tanto para preparar um sermão, quanto para as minhas meditações diárias, que é 4 coisas, que é ensino, adoração, confissão e súplica. E eu disse que, para ficar fácil, eu desde cedo guardei essas letras assim, E-A-C-S. Então, cada vez que eu estou na palavra, eu quero ensino, eu quero perguntar o que isso me ensina sobre Deus. É óbvio que quando nós aprendemos sobre Deus, aprendemos sobre nós. E então isso leva à adoração. Como eu posso adorar a Deus por causa disso? E só depois, então, eu percebo quais são as coisas em mim que não têm honrado essa verdade sobre Deus. Então, a confissão. Então, eu posso cobrir a minha vida de confissão verdadeira. E eu penso em quais são as coisas que eu preciso para que Deus seja honrado. Sabe quando Davi é perdoado por Deus, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Você vê, Davi não era alguém que, apesar da sua terrível queda, e daqui a pouco estava de novo, e de novo, e de novo, porque o verdadeiro arrependimento carrega o anseio de nunca mais ofender Deus. Então você vê, ele queria não só o perdão, mas ele queria um espírito inabalável, ele queria a alegria da salvação, ele queria um espírito que realmente se alegrasse com Deus em seu íntimo. Então a nossa súplica, ela se enche da verdade que fluiu da revelação sobre Deus e da adoração. E hoje de manhã nós vimos, porque alguém tinha perguntado se essa ordem ela é necessária, se assim, e nós estamos falando de manhã exatamente através da oração que Jesus ensinou, que essa é uma ordem orgânica, não é uma ordem mecânica, não é Deus simplesmente dizendo faça assim, depois assim, assim, isso é uma regra. Não, é uma coisa orgânica, porque todos os problemas dos seres humanos são problemas de adoração. Se nós formos suplicar ou confessar antes da verdadeira adoração, essa súplica vai expressar aquilo que nós santificamos, que não é Deus. Essa confissão vai expressar isso, que não é Deus. Então eu estava dizendo, por exemplo, que tem pessoas que dizem: pastor, eu oro, mas eu não tenho paz. Eu, quando acabo de oração, eu estou ansioso como eu estava antes, eu não obtenho nenhum tipo de calma. E eu estava dizendo que aquilo que a pessoa santifica sobre aquilo que foi santificado no lugar de Deus, é da onde ela espera vir a paz, em vez de Deus, não é? Então, a única maneira de você realmente experimentar a transformação que a palavra traz no dia a dia, em todas as situações, é rebaixar todas as coisas, não é, que você colocou como sagrado, que você colocou como santo, que você santificou. Há uma falha na adoração e você santificou uma determinada coisa, e agora tua identidade, tua paz, todas as coisas fluem daquilo. Aquilo vai dominar suas orações, suas súplicas. E é óbvio, quando você acabou de orar, como aquilo não veio, não é, ainda, ou não virá, você não tem paz. Não é como Paulo diz, que depois que você coloca as coisas na mão de Deus, a paz que excede todo entendimento guarda suas mentes e os seus corações em Cristo Jesus. Então, todos os problemas da tua vida, sem exceção, é um problema de adoração. Adoração é a coisa mais importante sobre nossas vidas aqui, e é a única coisa que nos transforma de um grau de glória para outro grau de glória. Eu estava dizendo que santificar, e é por isso que a primeira coisa é isso: santificado seja o seu nome. Você vê que esse é um pedido. Às vezes as pessoas não percebem que nesse momento de adoração
ainda é um pedido nessa oração, porque essa oração ela está cheia de pedidos. Venha a nós o teu reino, oh Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você vê, o santificado seja o seu nome, porque fala sobre a adoração, aquilo que eu santifico. É o único pedido na oração toda que é sobre nossos corações. Todas as outras coisas são fora de nós. Venha o teu reino, faça a tua vontade no mundo. Mas você, quando eu falo santificado seja o teu nome, me faça santificar seu nome em tudo. Molda o meu coração poderosamente para santificar só a ti e mais nada. E eu disse que essa palavra ela está falando sobre fazer do nome de Deus, que carrega o próprio ser de Deus, o seu nome, fazer dele a maior preocupação, torná-la a coisa mais importante no dia e na vida, tornar a coisa mais crucial para a minha alegria e paz e satisfação, tornar a coisa mais sagrada, a coisa final na minha vida, a coisa pela qual minha vida descansa ou não tem paz, é feliz ou não, se deleita ou não se deleita, fazer dele a beleza suprema que eu quero contemplar naquele dia, na minha vida. É por isso que quando eu contemplo essas realidades na face de Cristo, eu sou mudado para um outro grau de glória. Você vê, nós somos mudados através da adoração. E todos os problemas na vida é uma falha na adoração, é fazer do nome de Deus, da sua glória, a finalidade suprema da vida. É isso que nós estamos pedindo, é santificar. E é por isso que nós usamos essa palavra que é tão única para isso. Mas você nunca vai ter nada dos resultados disso se você santifica outra coisa. Então você tem que rebaixar as outras coisas na sua vida, rebaixar, não fazer nenhuma delas sagrada, final, a finalidade, a razão. Então, enquanto o casamento, a carreira, as coisas forem, há uma falha na adoração. Todos os problemas na sua vida e o pecado e a inconstância e o não crescimento e a imaturidade, se você for traçar o caminho de volta, você vai encontrar uma falha na adoração, não é? Então eu falei hoje sobre essa importância vital da adoração, porque todo o resto é só para isso. Você vê que nessa oração de verdade, tudo que você está pedindo é isso. Ela podia, de certa forma, terminar aí: Pai nosso que estás nos céus, agora que eu vi a tua beleza, santificado seja o teu nome. Que ele seja a coisa suprema, bela, a delícia da minha vida. O resto da oração é só por causa disso. Então eu continuo orando, venha a nós o teu reino. Para quê? Para que o teu nome seja santificado. Eu quero ver o seu nome sendo santificado em teu reino vindo, em tua vontade sendo feita. Pai, me dê o pão hoje para que eu em minha vida, em meu coração, santifique o teu nome. Perdoa os meus pecados, porque como eu poderia santificar o seu nome se o pecado não tivesse eu não tivesse sido limpo da mácula que o pecado traz? Perdoa as nossas dívidas. Você vê, todas essas coisas são só por causa daquele primeiro pedido. Elas não têm nenhum sentido se não é para santificar o nome de Deus. Não me deixe cair em tentação hoje, livra-me do mal, para que teu nome seja santificado, porque senão não vai ser, Deus. Todo o resto da oração é só por causa daquele primeiro pedido, porque todas as falhas são falhas de adoração. Então, compreender a adoração é a coisa mais importante. Cada vez que eu estou com a palavra de Deus, eu não estou buscando um impulso positivo, uma inspiração positiva, uma energia, como as pessoas gostam de falar hoje, positiva para o dia. Ler a Bíblia assim é fazer da Bíblia um livro de autoajuda, como eu disse. Isso é debochar de Deus. Nós sempre vamos à palavra de Deus buscando Deus, ensino, para que haja adoração. Então depois isso domina a minha confissão e a minha súplica, e isso deve ser a realidade sempre que a gente abre a palavra de Deus. Nós queremos encontrar Deus, ver a beleza de Deus na face de Cristo. É por isso que em cada texto do Velho Testamento,
Todos eles apontam para Cristo. Nós queremos enxergar Deus na face de Cristo, em todos os lugares. Então, eu quero aprofundar essa coisa que é a mais importante nesse EACS, que é a adoração, porque tudo é falha de adoração, quando Deus não está sendo honrado. Então, no Salmo 63, de 1 a 3, um salmo de Davi, não é? Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser ansia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso, ou a tua benignidade, algumas versões, né? Mas aqui na minha, o teu amor, mas nenhuma nem a outra é a melhor versão, tradução da palavra que Davi está usando. Por isso os meus lábios te exaltarão, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, me lembro de ti, penso em ti durante a vigília da noite, porque tu és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma, Deus, se apega a ti, e a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Então você vê, isso é sobre aquilo que é mais importante, é sobre a adoração, a razão pela qual eu vou todos os dias à palavra de Deus, meditar a respeito dela. Você vê, se você faz isso, você pode passar muito tempo com a palavra de Deus, porque quando você lê um texto, pensar tudo que aquilo ensina a respeito de Deus, leva tempo. E depois pensar de todas as formas que Deus deve ser adorado por causa daquilo, leva tempo. Quando você chega na confissão e súplica, você tem todo um campo vasto para olhar para o seu coração e ver em que Deus não tem sido santificado na sua vida, naquilo que Deus revelou especificamente naquele texto, e então a súplica para que aquilo seja suprido. Então, louvor e adoração é um assunto mais profundo da nossa vida, já que todos os problemas são falhas na adoração. Agora, é muito difícil, né? Porque nossa geração é uma geração superficial, e é muito difícil falar sobre as coisas profundas de Deus para uma geração superficial. Então, louvor e adoração talvez seja uma das coisas mais superficiais na nossa época. Mas esse texto está falando sobre o poder do louvor, que é, na verdade, o que coloca todas as coisas no lugar certo, né? E como ele é dividido, e como você pode encontrar a chave que faz você realmente experimentar esse poder de transformação que vem através tão somente da adoração. Então esse é um salmo de Davi, e quando você lê os salmos em sua Bíblia, grande parte deles tem títulos. Nós meditamos há um mês, ou menos de um mês, sobre um salmo de Davi, que é o Salmo 3, falando sobre ansiedade e medo, não é? Como tratar de toda ansiedade, todo medo. Salmo 3 é um salmo de Davi. Ele também tem um título, e quando você vê o título deste salmo, que diz Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Então, nós não podemos entender, como nós vimos no Salmo 3, esse salmo, se nós não entendermos esse contexto, de onde Davi estava, o que estava acontecendo com ele. E você não pode compreender tudo sobre adoração e louvor sem perceber o contexto e você enxergar o poder disso na vida de Davi. Quando Davi foi para o deserto de Judá, o verso 9 nos dá uma dica. Ele está fugindo, aqueles que buscam a minha vida. Você sabe que durante um tempo Davi fugiu de Saul, mas ele não está fugindo naquela época, isso é em outra época, porque ele diz: o rei se alegrará em Deus. Ele é o rei, ele não é um rei, ele não é alguém que vai ser rei, ele é o rei. Então, aqueles que buscam a minha vida, aqueles, porém, que querem me matar, serão destruídos, descerão às profundezas. Então ele é o rei,
Então, qual foi a única vez que, como rei, Davi fugiu para o deserto para proteger a sua vida e o deserto de Judá? Quando seu filho Absalão deu um golpe de estado, tomou o trono e queria matar seu pai. E com milhares de soldados caçou Davi e seus valentes, um grupo pequeno de pessoas, para matá-lo. E nós sabemos que Davi já tinha 60 anos, não era aquele menino que lutou contra Golias, nem era o guerreiro forte que lutou todas as batalhas. Ele era um homem de idade. E quando nós meditamos no Salmo 3, há um mês atrás, nós vimos que lá o título do Salmo diz: Salmo de Davi quando seu filho Absalão o perseguia. Ou seja, lá diz diretamente que foi quando Absalão estava atrás dele. E a Bíblia vai mostrar como Davi encontrou paz, não foi livre de toda ansiedade naquela circunstância. Aqui é a mesma época, é o mesmo fato. Esse salmo foi escrito por Davi na mesma época que o Salmo 3, lá falando sobre ansiedade, temores, aqui sobre adoração. Mas é o mesmo evento. O que nós vimos sobre aquele salmo é verdade sobre esse salvo. Ele é o rei, ele está correndo pela sua vida quando o seu filho está querendo matá-lo. Mas a gente sabe que não era só o filho de Davi, ele ser o filho preferido de Davi, é o filho favorito. Os pais não deviam ter filhos favoritos, mas a Bíblia está cheia de história de pais que fazem isso, não é? É Isaac, é Davi, e como isso muitas das vezes distorceu a vida da família. Davi tinha o coração de maneira especial sobre Absalão. É esse filho que quer. Um filho querer matar um pai é horrível. Um pai tem que fugir porque o filho está caçando ele para assassiná-lo, é horrível. Mas pensem que esse não é só um filho de Davi, é o filho que ele mais ama, é o filho mais querido. Ele deu um golpe de estado, ele está no trono, ele, para humilhar seu pai, colocou uma tenda e dormiu com todas as concubinas do seu pai de maneira pública, para humilhar seu pai, não é? E ele tomou o seu reinado, e Davi teve que fugir para salvar a sua vida. Era uma questão de vida ou morte, e ele tinha perdido, então, em certo sentido, tudo. Aqui você está vendo um homem, como a gente viu no Salmo 3, que está falando sobre ele poder deitar e dormir e ter paz. Aqui você está vendo um homem que perdeu a sua família, que é uma das coisas mais preciosas que o homem tem. Mas ele também perdeu o seu reino, e ele perdeu o seu povo, e agora ele está só com um grupo pequeno de homens valentes, mas que também não são garotos, como Davi não é mais, porque a maior parte deles são aqueles homens que procuraram Davi quando estava fugindo, e se juntaram com ele, e eram valentes de Davi, e essa é a situação que ele está. E se nós vamos entender algo sobre o sentido da adoração, como no Salmo 3, sobre a completa vitória sobre ansiedade, medo e depressão, você tem que entender isso. É horrível a situação de Davi, é uma tempestade perfeita, tudo deu errado junto, e se você pensar, é muito pior do que eu descrevi até aqui, porque nós sabemos que tudo isso está relacionado a fatos na vida de Davi. As raízes dessa situação, você tem que voltar anos atrás para ver onde as sementes do que está acontecendo foram lançadas. Elas foram lançadas quando o coração de Davi se encheu de luxúria por Betsabá, e ele teve um caso com ela, e ela tinha um marido. Nós conhecemos essa história quase que a exaustão. Davi foi perdoado. Davi escreveu o Salmo 51. Não há um texto mais profundo sobre arrependimento e restauração, mas apesar disso, o profeta Natã foi a ele e disse assim: sim, você está perdoado, mas nunca mais a espada vai se afastar da tua casa. A espada e o sangue vai sempre estar na sua família por causa disso. Então a gente tem que entender isso. Deus nos perdoa, mas você tem que entender definitivamente que o seu pecado atinge outras pessoas.
As pessoas às vezes não entendem isso. Pastor, já me arrependi, mas o que acontece é que aquela pessoa lá não confia mais em mim. Então, você tem que entender que o seu pecado atinge outras pessoas, e o fato de Deus te perdoar não vai quebrar todas as sementes que o seu pecado, sabe? Gemini, você foi um péssimo pai, os seus filhos foram atingidos pelo seu pecado, você pode ter se arrependido amargamente, mas os efeitos do seu pecado na vida deles não são cancelados na hora que você tem um verdadeiro arrependimento, e você humildemente vai ter que saber conviver com isso, porque você sabe que de alguma forma o seu pecado atingiu as pessoas de uma forma que aquilo ainda vai continuar se espalhando pela vida. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, você permanentemente envenenou sua família, Davi, e não há como esse veneno ser tirado. Há uma semente de amargura na sua família, há uma semente de ciúme, há uma semente de desconfiança. Então, por causa disso, a espada nunca mais vai sair da sua casa. Você atingiu seus amigos com o seu pecado. No coração desses seus amigos, de alguns desses amigos, há semente de amargura, há semente de desconfiança a respeito de você. Elas estão lá, e elas vão estar lá. Então sempre pense nisso, o teu pecado não atinge só você, ele é contra Deus essencialmente, mas ele atinge as outras pessoas, ele atinge outros homens e mulheres, e quando você se arrepende profundamente, verdadeiramente, e é perdoado, você ainda vai ter que carregar o que a Bíblia chama de o opróbrio do pecado, que é as circunstâncias mais que acompanham o pecado. Se você não for honesto, se você não for íntegro, haverá desconfiança, não haverá confiança. É como o pecado atinge as pessoas, nosso pecado afeta as pessoas, lembre sempre disso. Então, sem rastrear tudo isso, a rebelião de Absalão, seu orgulho, sua amargura, sua raiva, sua hostilidade, o assassinato de seus irmãos, tudo aquilo que estava na família de Davi, fluía disso, e agora ele busca assassinar teu pai, o seu pai. Então, quando Davi está no deserto, ele não perdeu tudo somente, ele não perdeu o reino, o filho, os filhos, o povo, o trono. Ele sabe, foi por causa do que eu fiz. E é óbvio que nós sabemos que quando isso acontece, isso, se eu falei que era a tempestade perfeita, isso aumenta a tempestade. Quando você sabe que toda a destruição que está acontecendo está ligada a algo que você fez, isso aumenta o peso. Ele tem conhecimento de que a razão pela qual ele perdeu tudo, e que isso está acontecendo na sua casa, e que filhos foram mortos, e que o filho quer matá-lo, a culpa é dele. Então ele perdeu o seu povo, seu reino, sua família, e ele está prestes a perder a última coisa que um homem pode perder, que é a sua vida. Milhares de pessoas estão atrás dele para matá-lo, e ele tem que viver com o fato de porque ele falhou como rei, ele abusou do seu poder como rei. Em vez de ele honrar a Deus em determinado momento com o poder que ele tinha como rei, ele usou esse poder para seduzir uma mulher, para mandar buscar uma mulher. Ele falhou como rei ao abusar do poder que o reinado concedia a ele, e ele falhou como um homem, e ele falhou como amigo. Nós temos que pensar que, eu já disse isso aqui, que Betsabá era mulher de Urias. Urias era um dos valentes de Davi. Se você ler a lista dos 37 valentes, Urias está lá. Aqueles homens que quando Davi não era rei ainda, ele não era importante, ele estava sendo perseguido pelo rei. Esses homens foram procurá-lo, e esses homens colocaram a sua espada, a sua valentia, as suas vidas para proteger Davi. E um desses homens era Urias. Mas não só Urias fez isso, Eliã também fez. E Eliã era o pai de Betsabá. Então você vê, tanto o marido de Betsabá quanto o pai de Betsabá eram amigos íntimos de Davi, eram seus valentes, homens que arriscaram a vida e que faziam coisas como outros valentes, não foram os dois, mas quando, por exemplo, os filisteus estavam lá em Belém, sitiaram, tomaram Belém, encheram Belém de soldados e ninguém podia entrar em Belém. Davi certa vez falou assim: como eu queria tomar da água que está lá na fonte de Belém, lá no centro de Belém. Pô, ia ser tão bom beber daquela água. Os valentes dele ouviram aquilo e falaram: vamos lá buscar água para Davi. É esse nível de amizade
que aqueles homens tinham por Davi, e eles foram lá enfrentando o perigo e trouxeram água para Davi, da onde Davi queria, entrando onde estava o exército inimigo, correndo todos os riscos, trouxeram água. Quando Davi viu a água, falou assim: vocês são loucos, né? Eu não vou beber a água, eu não vou beber uma água que foi o risco da vida de vocês, eu vou oferecer ao Senhor. E ofereceu aquela água ao Senhor. Ninguém bebeu a água, ele derramou a água. Essa água ninguém vai beber. Era esse nível. Então você vê, Eliana, o pai de Betsabá, quando Davi manda buscar ela, eles dizem que ela é a mulher de Urias. Eles sabem quem são homens amigos, são os homens da maior confiança dele. Mas não é só isso, como eu já disse, o avô dela, Aitofel, é o seu maior conselheiro. A Bíblia diz que os conselhos de Aitofel eram tão importantes que Davi não fazia nada sem perguntar a Aitofel. Só que Aitofel era o avô de Betsabá, o pai de Eliã. Então você vê, quando ele fez isso, ele semeou essas sementes. É óbvio que Eliã não podia olhar para Davi, aquilo que ele fez com a sua filha, desonrando e matando o seu genro, de uma forma normal. Ou Aitofel ficou com semente de amargura. Agora esse grande pensador, esse grande estrategista, que tinha ideias sempre fundamentais para as vitórias de Davi, estava amargurado porque Davi desonrou a sua neta. E quem está aconselhando Absalão para destruir seu pai? Aitofel, o seu grande amigo, o seu ex-grande amigo. Isso só vai acabar em desgraça. Aitofel vai acabar se suicidando. A Bíblia diz que Aitofel tinha conselhos tão bons que ele deu o conselho a Absalão que mataria Davi se Absalão seguisse, mas que Deus impediu de Absalão escutar Aitofel, porque se escuta Aitofel, Davi não tinha chance. As estratégias de Aitofel iam acabar com Davi, Davi não ia conseguir fugir. Então Deus impediu Absalão de ouvir o conselho de Aitofel naquele dia. Ele ouviu muitos, mas aquele conselho que mataria Davi, Deus impediu Absalão de... Então ele falhou. Ele tinha falado como amigo, você vê, ele falou como rei porque abusou do seu poder, ele falou como homem, ele falou como pai, ele falou como amigo, ele falou em todos os sentidos. E ele sabia que agora todas essas coisas que aconteceram foram por causa disso. Então ele estava no deserto, prestes a morrer, ele estava sendo perseguido, e por causa dos seus próprios pecados. Então a Bíblia diz, por exemplo, assim: disse mais Aitofel a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei Davi esta noite ainda. Irei sobre ele, pois ele está cansado e frouxo de mãos. Ou seja, ele está velho, está cansado. É hoje. E o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei somente a Davi e vou matá-lo. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornasse todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu bem aos olhos de Absalão, aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, a Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele diz. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou: não faça isso, não faça o que ele está dizendo. E o conselho de Aitofel não é bom. E a Bíblia vai dizer que Deus faz ele ouvir esse outro conselho. Faz ele ouvir o conselho que não vai matar Davi. Você vê, Davi sabe disso. Então Davi perdeu tudo, está prestes a perder a morte. Ele sabe que todas essas coisas foram resultado das sementes que ele lançou um dia. Então quando ele chega e começa quando ele está diante de Deus no Salmo 63, como a gente viu no Salmo 3, ele falando sobre medo, ansiedade, e como ele podia estar nessa situação sem nenhuma dessas coisas. E é um salmo tremendo, não é? Quando você lê e chega no versículo 11 e vê o significado dessa oração de Davi, é absolutamente surpreendente, porque quando ele chega no verso 11, ele não diz mas eu me alegrarei em Deus. Ele diz: mas o rei se alegrará em Deus. Salmo 63, 11. Então Davi muitas vezes fala fala dele diretamente assim. Ele está fugindo, devastado, correndo, a culpa. Mas você vê,
ele sabe que ele ainda é o rei. Ele sabe que a identidade dele não vem da sua família, não vem do seu reino, não vem do povo. Ele sabe que da onde vem a sua identidade. Isso é uma pista para todo o Salmo, não é? Ele reafirma a sua vocação que um dia Deus fez na casa do seu pai. Então você vê, quando um homem falha em tudo, como Davi falhou, e está prestes a perder tudo, normalmente ele desmorona quando ele tem a sua identidade vinda das coisas que não é Deus. E quando ele sabe que ele é culpado, então mais ainda. Então da onde ele tira essa confiança? Porque ele não é esmagado? Porque ele escreve o Salmo 3 e escreve esse Salmo? Ele não está definhando. Como a gente estudou no Salmo 3, ele não está deprimido, ele não está sem paz, ele está ansiando, ele está sedento. E apesar de parecer estar sendo esmagado de todas as formas, e essas circunstâncias, em vez de fazer Davi quebrar, faz Davi agir de uma maneira totalmente oposta. Como ele foi capaz? É a adoração. Como eu disse, sempre o que nos esmaga, sempre o que faz nossa vida não honrar Deus, é uma falha na adoração. Então, Davi, nenhuma dessas coisas está controlando ele, porque ele está fazendo aquilo que nós vimos hoje: santificado seja o teu nome. Davi está de fato adorando, não há mais nada acontecendo com ele, exceto que ele vai até o santuário, que ele está diante de Deus. Ele diz que ele tem fome de Deus, ele quer ver o poder de Deus, ele quer ver a glória de Deus. Então ele começa a experimentar o poder e a glória de Deus e a beleza de Deus, que é santificar o nome de Deus. E ele não diz: me dê proteção, me livra de Absalão, me faz... Não. Você vê que as petições e a sua confissão, elas fluem da visão que ele tem de Deus, que gerou a verdadeira adoração nele. Então elas vão ser sempre corretas. Então ele sabe quem ele sabe que tem o perdão de Deus, apesar das sementes do seu pecado se espalhar e atingir as pessoas, estarem agora voltando para ele dessa forma. E se a adoração faz Davi saber lidar com essa situação, ver a beleza de Deus, ser transformado no meio dela e ter paz, como nós vimos estudando o Salmo 3, então você vê quando a adoração está no lugar, todo o resto, não importa se a tempestade é perfeita como você tem aqui, você vai estar bem, vai estar tudo bem. E é assim que nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória em todas as situações. Então, pregando sobre um outro salmo que fala sobre que há delícias perpetuamente, a mão direita de Deus, eu disse que o nosso corpo físico, ele tem uma entrada do sabor, da delícia, que é a nossa língua, o céu da boca, que é o palato, ou as papilas gustativas da nossa língua. É assim que a gente sente a doçura do mundo físico, não é? E no nosso coração também tem, na nossa alma, não é? No nosso ser interior também tem papilas gustativas, e elas demonstram o que é a beleza da nossa vida, o que nós estamos santificando. Como eu disse, santificar o nome de Deus é vê-lo como a coisa mais bela e suficiente, como a coisa que eu não posso ficar sem, como a coisa pela qual eu existo, como um deleite da alma. Então a visão que nós temos do mundo e a visão de si mesmo, de nós mesmos, é completamente dependente do que você está adorando. É por isso que tudo é uma falha na adoração. Todas as coisas na sua vida que não honram Deus, o que está no centro, o que está nas papilas gustativas do nosso homem interior, qual é a beleza da nossa vida que nós não podemos perder, sem o qual a vida ela vai desmoronar. Então a única maneira de mudar qualquer coisa em você é mudar o que você adora.
E quando não há mudança, é porque não houve mudança no que nós adoramos. Quando eu oro e não tenho paz, é porque não houve mudança no que eu adoro. Eu só vou ter paz quando o que eu adoro estiver entregando o que eu imagino. Então, a única maneira que você pode fundamentalmente enfrentar qualquer coisa é mudar o que você adora. Se você não mudar o que você adora, você não tem como jamais ser transformado de um grau de glória para outro grau de glória, contemplando a face de Cristo. Porque aquilo que eu falei, que a primeira coisa que eu faço é ensino, ou seja, o que esse texto está falando a respeito de Deus, e gastar tempo nisso, deixando fluir tudo que aquele texto ensina a respeito de Deus. E depois, como eu posso adorar a Deus por cada uma dessas coisas? Isso não vai acontecer, não é? Se você não mudou o que você adora. Então, você pode até ir à Bíblia, mas você vai estar sempre distorcendo isso para aquilo que você adora. Hoje, no início do culto, eu falei como as pessoas podem distorcer até ao ponto de começar a mencionar texto que não está na Bíblia. Como eu falei hoje no início, quem for humilhado será exaltado, mas a Bíblia diz o oposto: quem se humilhar. Então você vê, é porque o que a pessoa adora é totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus nos leva a adorar. Então todo mundo está adorando alguma coisa, e é da onde nossa identidade vem. Quando Jesus disse que a adoração é fundamental, ele não está dizendo só na vida do cristão, ele está dizendo que a adoração é fundamental na vida de todo mundo, porque está todo mundo adorando alguma coisa, todo mundo está substituindo Deus por outra coisa para adorar. Essa é a denúncia de Paulo em Romanos 1. Se você adora a Deus, sua identidade não vem de mais nada. É por isso que Davi, aqui no meio dessa situação toda, ele diz: o rei vai adorar o Senhor, o rei vai se alegrar em Deus. Se você está adorando qualquer outra coisa, a sua identidade vai com aquilo. Se a tua adoração é a sua aparência física, a sua identidade vem disso, daí que você tira a autoestima, né, que as pessoas dizem, você se sente bem. Quando a sua aparência física for declinando, a tua identidade vai declinando junto. É assim, se aquilo se vai, a sua identidade se vai. Então, primeiro de tudo, é uma parte de você que é o centro, que é um lugar privado, que é, eu diria, o santo dos santos teu, aquele lugar mais sagrado, onde você coloca o que é mais sagrado na sua vida, aquilo que você está santificando. E como nós falamos hoje de manhã, quando você faz isso normalmente é aquilo que, quando a gente sente solidão, ou quando a gente sente a vida não está muito boa, e você quer se sentir bem, é naquilo que você quer pensar, é naquilo que te é mais sagrado, aquilo no qual você tira a doçura da vida. Então, quando a vida está com um problema, você tenta pensar: quando isso se resolver, quando aquilo acontecer, e você começa a pensar naquilo, e você começa a pensar, e só de pensar, quando tudo isso estiver bem, como eu vou me sentir bem? Você começa a se sentir bem antes. É óbvio que na vida as coisas não funcionam como a gente deseja, mas naquela hora você está fantasiando, você está imaginando, e você se sente bem só de imaginar, só de fantasiar aquilo que é sagrado para você lá funcionando perfeitamente. Então, aquilo que você sonha é o que nós vimos. E quando você está em apuros, infeliz, para onde você foge nos seus pensamentos? O que você fantasia e imagina que faz você ficar em paz, feliz, satisfeito? Então, é isso que você adora. Deixa eu colocar de outra forma: o que é tão importante para você, que se você perdesse, você perderia o sentido da vida, de tal maneira que você é capaz de até agoniar diante de Deus, orar em agonia para que Ele faça aquilo, porque sem aquilo você está vendo a sua vida escapar. No versículo 5, Davi diz assim: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Ou em algumas versões, como eu disse, a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Então, você vê, quando Davi está nesse momento escuro, para o que ele olhou e disse: isso é a melhor coisa? Com o que ele está fantasiando? Assim, fantasiando no sentido de imaginar, quando você imagina o seu casamento, se você está para casar, ou se você imagina o seu casamento sendo aquele grande romance que você sempre pensou, ou a sua carreira, ou as suas coisas. Ele está dizendo que todo mundo sempre faz isso. Isso é o que a Bíblia chama de adoração.
Adoração é você parar depois que você viu lá tudo que a Bíblia diz sobre Deus e começar a pensar sobre aquilo, sobre aquela beleza. Você vai imaginar todas aquelas coisas, você fantasia, e aquilo enche a sua alma de gozo, de doçura. Você chama isso de quê? Algumas pessoas chamam de sonhar acordado. O que o cara está fazendo? Ele está sonhando acordado, está pensando nas coisas que vão ser maravilhosas, então ele fica sonhando acordado. Isso é adoração. Sonhar acordado é adoração. Quando você está sonhando acordado, você está adorando. Você está dizendo, se isso for assim, se isso acontecer assim, eu vou ser tão feliz, eu vou ser tão completo, vai ser tão maravilhoso. Isso é adoração. Então todo mundo está olhando para algo dizendo, se eu não tiver isso, tudo desmorona. Se eu tiver isso, eu posso enfrentar as outras coisas. Todo mundo está fazendo isso com alguma coisa, é o que a Bíblia diz. E quando Davi diz, eu estou olhando para isso, eu estou adorando, a minha alma está se banqueteando. No versículo 5 ele disse, a minha alma ficará satisfeita com o rico banquete da tua presença. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Todo mundo faz isso com alguma coisa, a minha alma vai ficar satisfeita com isso. Davi está dizendo, a minha alma fica satisfeita contigo. É adoração. Mas está todo mundo adorando, a minha alma vai ficar satisfeita com a promoção, com a carreira, com o romance, com o amor, com a saúde. É assim. Então, qual é o paladar da sua alma? Isso é a doçura. E você tem algo que você gosta muito. Eu, por exemplo, adoro chocolate. Até outro dia eu escrevi na internet que café e chocolate, a semente do café, né, e o cacau, provam é uma das provas da bondade, da providência de Deus. Mas que o café, não é, e o chocolate mostra que o homem foi criado à imagem de Deus, porque Deus colocou ali um potencial enorme no cacau e no chocolate, no grão de café. Mas o ser humano, não é, criado à imagem de Deus, torrou, moeu, coou e aquilo vira o céu, né? Ou chocolate. Então, se eu estou com um chocolate belga, um chocolate belga na mão, excelente, maravilhoso, daquele que quando a gente come, a gente acha todos os outros chocolates uma porcaria, que é assim, né? Até você comer chocolates bons, você acha que gosta de chocolate, só para você descobrir um dia que você não gostava de chocolate ainda, mas que agora você realmente gosta. Então, você pega um chocolate belga, como é que você experimenta? Muitas pessoas hoje estão experimentando o que eu estou falando, mas não vai fazer, não haverá mudança, não haverá transformação. Por quê? Porque toda transformação vem da adoração. Mas não vai haver adoração, porque se você pegar o chocolate belga e colocar na cabeça, o seu corpo, ele tem uma capacidade de sentir muito grande. Então, se eu colocar uma barra de chocolate na minha cabeça, eu sinto. Lógico que eu sinto. Tem um troço na minha cabeça. Eu sinto o chocolate ali na minha cabeça. Mas você vê, é um sentir muito, muito frágil, né? Tal, na cabeça. Há partes do nosso corpo que são mais sensíveis. Se você colocar na mão, ainda mais se você tirar o papel, aí você sente que tem granulado, esse chocolate tem granulado, esse chocolate é assim. Você já sente mais, você já sabe mais sobre o chocolate do que você saber com ele na sua cabeça. Mas se você colocar o chocolate na língua, aí o que você tem? Você tem a doçura do chocolate, você tem o prazer imenso do chocolate. Muitas pessoas, tudo que elas conhecem de Deus é assim, é o chocolate na cabeça, o chocolate na mão. Elas sabem coisas sobre Deus, mas não é a doçura da alma, não é a adoração, não é santificado seja o seu nome, não é aquilo que enche a alma de sabor. Porque o que está nesse lugar, o cara vai saber a respeito de Deus, vai ouvir sobre Deus, vai cantar sobre Deus, mas Deus está na mão ali, não está no órgão sensitivo da alma, naquela parte da alma que se delicia, que pode tirar daquilo todo o seu sabor. Lá está o seu casamento, lá está a sua vida, a sua saúde, o seu dinheiro, lá está o que o mundo coloca. Não está a mesma coisa. Então, quando eu coloco a língua, de repente eu sou eletrificado pelo sabor do chocolate ou do café que eu bebo.
eu sou totalmente cheio da doçura e há um deleite em mim naquilo, deleite. Eu não posso me deleitar muito no chocolate que engorda, mas eu posso me deleitar num café com adoçante. Então eu bebo café. Outro dia eu estava dizendo que eu bebo café na hora de dormir, assim. Às vezes eu vou dormir 3 horas da manhã, bebo café, 2 xícaras de café expresso. A pessoa, como você dorme? E como eu ia dormir sem tomar café? Ia ser horrível. Então eu prefiro tomar o café, e eu certamente vou dormir, mas eu gosto mais de café do que de dormir. Então eu tomo café na hora de dormir. Então a língua é o único lugar meu que pode se apossar da gostosura que o café é. Se eu jogar ele na minha cabeça, eu vou sentir o café? Lógico, você vai queimar a minha cabeça, não é? Vai me queimar, sabe? Para muitas pessoas é assim, a verdade de Deus causa problemas, não está no lugar certo, não é? Lá está outra coisa, não há adoração. Outras partes do meu corpo, elas têm um sentido, elas podem sentir, mas elas não podem tirar a doçura. Se é assim que você se relaciona com Deus, você não adora. É por isso que todos os problemas na vida é problema de adoração. Então Deus não é a doçura, não é a delícia. Então você pode dizer que acredita que Deus te ama, mas aquilo não eletrifica a sua vida. O cara diz que Deus te ama, que Deus ama ele, mas ele está deprimido. Como assim? Ele diz que Deus é a delícia da alma, mas é óbvio que se eu estou triste, amargurado, deprimido, eu não estou sentindo delícia. Não é? Se alguém come chocolate e faz 1000 caretas, você não vai imaginar aquela pessoa que está achando chocolate bom, esse cara odeia chocolate. Não é? Porque ele não está sendo eletrificado, ele não está sendo cheio, a vida dele não está cheia de sabores bons que vêm daquilo. Ele está assim porque outra coisa está lá, e o que ele queria que estivesse nas papilas gustativas da sua alma, do seu homem interior, não é o que está. E ele sabe sobre o amor de Deus, mas o amor de Deus não é isso para ele. Você acredita que o seu namorado te ama, que seu marido te ama, e que ele é incrível? Aí você é eletrificado. Então é isso que está nas papilas gustativas da sua alma. É isso que faz você achar a vida incrível. Se isso for tirado, você vai a sua identidade, o seu senso da vida vai começar a esvair. Santificar o nome de Deus é dizer: só Deus está na papila gustativa da minha alma. É isso que Davi está fazendo aqui. Então vamos apenas supor, se você soubesse algumas coisas. Você acredita que Deus te ama. Você também acredita que o seu namorado, ou sua namorada, ou sua esposa, ou seu esposo te amam. Você sabe que a sua carreira é tal que as pessoas vão olhar para você de determinada forma. E você sente que seus pais sentem orgulho de você. Vamos supor que alguém tem essas 4 coisas juntas. Nem sempre as pessoas têm. Eu acho que quase ninguém tem todas as coisas juntas. Mas imagine que você tenha. Você tem que se perguntar: qual delas está na papila gustativa da minha alma? O que dessas coisas está trazendo a doçura para a minha vida? Você tem que perguntar isso, porque senão você nunca, como eu disse, a gente vive numa geração superficial, e nós somos obrigados a falar sobre as coisas profundas de Deus, como a adoração. Então, qual deles está na língua da sua alma? Qual deles é o centro do aparelho de adoração que todo ser humano tem? O que está lá? Qual deles está desenhando a doçura, e que se sair de você a doçura vai escapar, vai embora? Qual deles está olhando para que você tenha valor, significado? Algo está na língua da alma de todo mundo. De todo mundo. A questão é saber o que. Só uma coisa deve estar e está na língua da alma de alguém se ele adora a Deus: é Deus. Então algo é o centro da sua personalidade, algo a sua alma está saboreando, e se eu não tiver isso, eu vou me encher de ansiedade, eu vou me encher de medo,
eu vou me encher de falta de senso de identidade, de senso de realização. O que é isso? Isso é sobre santificado seja o seu nome. Isso é o que eu estou santificando. Isso é o que eu estou dizendo, isso aqui é supremo, é sagrado. Isso está no santo dos santos do meu coração. Então, essa é a raiz da sua personalidade. É o coração da sua identidade. É quem você é. É o que você adora. Você tem que ser honesto. Não é? Davi, ele diz, eu sou o rei, mas ele não tem família, ele não tem coroa, ele não tem nada. Então, às vezes esses exemplos são dolorosos, porque faz a gente realmente ter que olhar para dentro de nós com sinceridade. Não é? Imagina se você está num relacionamento com alguém sério, para casar, e essa pessoa vem e diz, olha, eu pensei bem, eu não te amo, eu não quero passar o resto da vida com você. Isso é difícil, isso é horrível, não é? Ou um marido que diga isso a uma esposa, o esposo, a esposa para o esposo. Então haverá choro, haverá tristeza, não é? E há pessoas que são devastadas por essas coisas, devastadas. O tempo passa e aquilo para sempre leva uma amargura para lá, e você foi rejeitado, aquilo foi errado. E qual é o principal problema? Porque o homem não sabe lidar com alguma dessas coisas que muitas das vezes, infelizmente, acontecem em nossas vidas. Eu vou dizer qual é o principal problema, não é? Pode ser o teu relacionamento com o seu cônjuge, com o noivo, com seus pais, enfim, qualquer tipo de relacionamento. E o problema sempre é o mesmo, não é? Você acredita que Deus te ama, você fala sobre isso, você fala sobre a cruz, mas quando alguém te rejeitou, o seu noivo, o seu cônjuge, o seu pai, ou o seu filho, como Davi está experimentando aqui, não é? Você não tem uma doçura na sua alma que faça com que isso não seja mais do que algo na vida e não algo sagrado na vida. Então você vê, Paulo diz que em 1 Coríntios 4:13, Paulo, que era aquele homem orgulhoso, se orgulhava dos seus títulos, da sua posição. Ele disse, eu sou considerado hoje o lixo do mundo. Então você vê na língua da alma de Paulo está Cristo. Ele não está amargo, ele pode lidar do mundo, achar que ele é um lixo, sem isso devastar a identidade dele, quem ele era. Se você quiser, você pode pensar nisso em termos psicológicos. Então a razão final é quando o amor de Deus não te consolar, não te mudar, não te capacitar, é porque o seu amor está sobre outra coisa, não é? Ou o respeito de alguém, ou o sucesso em algum campo da vida é mais importante para você. É isso que você adora, isso é adoração, é isso que você está santificando. É por isso que a Bíblia diz que o Filho de Deus, quando perde alguém, era sobre esse assunto que Paulo estava dizendo, a morte de alguém que você ama, ele nunca sofre como quem não tem esperança, porque a perda de alguém não traz amargura para a alma, apesar de trazer tristeza, mas há uma doçura na alma que está na língua da alma, está no santo dos santos do coração. E é o que Davi está dizendo. Davi está dizendo, o teu amor é melhor do que a vida, é melhor do que filhos, é melhor do que reino, é melhor do que respeito. O teu amor é melhor do que tudo. Davi está dizendo, o que está na língua da minha alma é o teu amor. Eu me sinto eletrificado, eu me sinto energizado, eu sinto a delícia do teu amor. É por isso que lá no Salmo 3 ele diz, eu não temerei, eu vou deitar, eu vou dormir, milhares querem me matar, mas eu tenho paz. Aqui ele está dizendo, está falando sobre o poder da adoração, ou seja, você vai chupar a doçura de algo além da graça do amor de Deus, se Deus não está lá. Mas
quando o seu coração, a boca do seu coração, a língua do seu coração, a papila gustativa do seu coração está em Deus, você vai estar sempre fantasiando sobre a beleza do seu amor, sempre imaginando o seu amor, e você vai chegar a uma conclusão. O que Davi está dizendo, Davi está pensando sobre tudo, ele chega a uma conclusão: o teu amor é melhor do que a vida. Não há nada que eu perdi que tira a doçura, o gozo do coração. Você vê, Davi adora a Deus, só isso muda. Você tem pensado sobre isso? Você cria cenários. Quando você está apaixonado assim, você cria cenários, você cria histórias, você cria, a tua imaginação voa. Isso é adoração. Davi disse: é assim que eu faço, é o que eu estou fazendo. Então há apenas um caminho para fora que faz um homem não estar devastado na situação que Davi está. Deus está na língua do coração de Davi. Ele diz: é doce, é maravilhoso, eu me deleito, eu me farto, eu estou satisfeito, eu tenho paz. É isso que Davi fez, isso mudou. Ele foi capaz de enfrentar as coisas que ninguém mais talvez tenha enfrentado. Nenhum de nós aqui vai enfrentar a tempestade perfeita que ele está enfrentando. O filho querendo matar, milhares querendo te matar, você com 60 anos fugindo, você num deserto, você perdendo o seu lugar de rei, o seu reinado, sabendo que tudo isso de alguma maneira está ligado a um erro no passado teu que trouxe essas coisas. Mas você vê, ele está em paz, ele está se deleitando em Deus. Ele está dizendo: o seu amor é melhor do que a vida, porque isso é adoração, isso é santificar o nome de Deus. Não é nós num culto falarmos: Deus, santificado seja o seu nome, receba a glória, quando na verdade outra coisa está lá no órgão sensitivo, mais sensitivo da nossa alma, que não é Deus. E é por isso que ele tem o poder de viver assim, nessa situação. Esse é o primeiro ponto. E alguém pode dizer: isso é grande, isso é maravilhoso, mas isso é adoração. Então como é que eu faço isso? Não é? Como é que a gente experimenta isso? Como é que a gente vive dessa forma? Se é isso que deve fazer parte da minha meditação diária, pensar sobre o que um texto fala a respeito de Deus, depois estar ali adorando a Deus, até que a tua alma está cheia de doçura, inundada de prazer e gozo, de tal maneira que você pode viver todas as coisas da vida expressando esse nome de Deus que é santificado no santo dos santos do seu coração, ou na língua da sua alma. Então você pode dizer assim: pastor, adorar assim é muito difícil. Você não está prestando atenção. Você acha difícil, mas é o que você está fazendo. Só que você está fazendo com coisas que não é Deus. Você está achando que isso é difícil porque eu estou colocando Deus no lugar. Mas você fez isso a vida inteira, sonhando e se deleitando com algo, se fantasiando sobre algo, e isso te enchia de esperança. Enquanto você não estava ameaçado, você estava bem. Então você está achando isso difícil só porque eu estou dizendo que isso é Deus. Não devia ser a carreira, não devia ser o casamento, não devia ser o amor, o romance ou a saúde. Mas você fez isso a vida inteira, e todo mundo lá fora está fazendo isso. Portanto, pensem, não é difícil se os seres humanos todos estão fazendo. A questão é o que é saboroso para nós. O que ao ser colocado na língua da nossa alma, eletrifica a nossa vida. Então você pode estar fazendo isso com a sua carreira, com o seu romance, com a sua condição atual, mas quando se trata de Deus, naturalmente o ser humano vê isso, é muito difícil. Isso que o pastor está falando é muito alto, muito complexo. Isso só mostra como o coração do homem naturalmente é para Deus. Felizmente para nós, Davi nos dá ele abre o coração de maneira maravilhosa e fala sobre como a alma chega assim. E ele divide, a gente pode dividir isso em 4 partes. O que Davi está fazendo é o seguinte: é recordação. E isso deve fazer parte daquele momento que eu digo que depois que você passa um momento de contexto, você tem adoração. É recordação, avaliação, expressão e satisfação. Você pode ver isso através dos versos 2 e 5 a 5. Então você precisa adorar, você precisa experimentar Deus. Você diz: como eu faço isso? Essas 4 coisas. A primeira coisa é o recolhimento para a lembrança, porque isso é a parte essencial da nossa adoração. Então você gosta aquilo que você adora,
aquilo que está na língua da sua alma, você gosta de pensar sobre aquilo, você gosta de trazer aquilo à sua memória. Então, o que a gente faz, o caminho que Davi está nos mostrando, que o Espírito Santo está nos mostrando, é que você começa a enumerar as glórias de Deus. Davi diz assim no versículo 2 e 3: eu vi o seu poder, eu vi a sua glória, eu vi o seu amor. Ele não está dizendo assim: Deus, tu é ótimo, tu é maravilhoso. Não, ele está quebrando isso em 1000 pedaços, para mostrar e para pensar em como Deus é maravilhoso para ele. Ele está dividindo isso. Ele não só está dizendo assim: eu te amo. Ele não está dizendo só isso. É como se você dissesse para tua esposa, ou para o seu esposo, para o seu namorado, seu noivo, não sei. Você dissesse: eu te amo. E a pessoa respondesse assim: por que você me ama? Você vê, só eu amo é muito, tá bom, amar, mas por quê? Por que ama? Por que você ama? Não seria melhor se alguém nos ama, ou se nós amamos alguém, não seria melhor saber por quê? Então, você pode dizer assim: porque você é grande, você enche a minha vida. E a pessoa pode dizer assim: eu sou grande. Como assim eu sou grande? Como é isso? Assim, de que forma eu sou grande? E se, como um escrito de Shakespeare, você puder dizer assim num soneto: eu tenho 35 maneiras de dizer como você é grande. Você vê, você está enumerando as coisas, e isso é como se você estivesse brincando com um chocolate na boca, sabe? Você está experimentando as delícias daquilo, e ele começa a passar por essas coisas. E o que vai acontecer com o seu coração? Vai se expandir, e se expandir, e se expandir. Isso realmente é o começo da adoração. A adoração entra em detalhes. Entra em detalhes. Você não diz simplesmente: você é grande. Mas você passa a dizer, você começa a enumerar as glórias, as razões pelas quais você é grande, como é grande. E isso é uma disciplina mental. Você vê que está totalmente ligada à verdadeira adoração. Essa é a primeira coisa em louvar a Deus. Você acha tudo que Ele é, e você começa a enumerar todas essas coisas. É o que Davi está dizendo. Você começa a falar isso de formas específicas e achar formas específicas de expressar isso. Você não simplesmente diz que está amando Deus. Você começa a decompor esse amor de todas as formas que isso enche a sua alma. Você diz: olha, o teu amor é gracioso, o teu amor é cheio de sabedoria. Ele é grande porque ele é um amor sacrificial. Você começa a não só dizer que sente o amor de Deus, ou que você o ama. Você começa, sabe, isso está enchendo a sua memória. Você está enumerando as glórias de Deus. Eu vejo a beleza do teu amor de tantas formas, dessa forma, daquela outra forma. E você vê, isso está se expandindo. Depois que isso acontece, vem aquilo que eu chamei de avaliação. E isso no versículo 3 ele diz: eu vejo a sua glória, eu vejo o seu poder, eu tenho visto o seu amor. E ele diz: isso é melhor do que a vida. Ele avaliou, ele fez uma avaliação em sua mente. Você vê, ele está perdendo filhos, o filho que ele mais ama, o reino, tudo, mas ele está fazendo. Ele tinha visto a glória, ele tinha visto o poder, ele tinha visto o amor, e ele diz que é melhor do que a vida. Quando ele usa a palavra melhor, é uma palavra de avaliação. Ele está se movendo de enumerar as glórias de Deus, a glória, a beleza, a sabedoria. Ele está enumerando isso. Agora ele faz uma avaliação, ele valoriza essas glórias, valoriza essa beleza de Deus. E ele não está apenas dizendo: olha, você é isso e aquilo. Ele começa a comparar isso com tudo, e começa a fazer expressar o valor daquilo. Agora, ele está dizendo o seguinte: se tu és todas essas coisas, isso é a avaliação. Se tu és sábio, se tu é totalmente satisfatório, então por que eu preciso de um reino? Por que eu preciso do respeito de todo mundo? É por isso que Paulo pode dizer: eu sou considerado o lixo do mundo. Mas ele estava avaliando, tu és isso, tu és maravilhoso, eu quero me conformar àquilo que tu és, eu quero experimentar a tua beleza. Então Paulo fez uma avaliação. Então o que é o mundo me achar um lixo? Não é nada.
Davi está dizendo o seguinte, quando você vê o Salmo 3, se tu és forte, dessa maneira, então ele faz uma avaliação, se tu és forte, então por que eu vou ficar com medo? Você vê, se tu me amas e me perdoou, por que eu vou ser esmagado pela culpa? Ele está fazendo isso. Se você é misericordioso, por que eu vou sentir como se tua misericórdia não tivesse sobre mim e ser esmagado pela culpa? Ele está fazendo mais do que simplesmente agora enumerar os atributos, o valor e as belezas de Deus. Ele está fazendo uma avaliação, ele está começando a pensar qual é o valor das coisas comparado a isso. Então, a palavra culto, por exemplo, em inglês, a palavra culto vem da mesma palavra de digno, em inglês, e é dizer que quando você cultua a Deus, está dizendo que Ele vale a pena. Você só santifica o nome de Deus porque só isso tem valor final para você. Você faz uma avaliação. Então, você entesoura essas verdades no coração. A Bíblia diz assim, por exemplo, sobre aquilo que significa uma coisa valiosa para nós em Lucas 2,19, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no coração. É isso que Davi estava dizendo, isso aqui é adoração. Ou então Jó 23,12 diz, não me afastei dos teus mandamentos, dos teus lábios, dei mais valor à tua palavra, a palavra da sua boca, do que o meu pão de cada dia. Jó disse que olhou para a palavra de Deus, pensou sobre ela, deixou ela encher o seu coração, aí depois olhou para o pão e chegou à conclusão, eu dou mais valor a isso. Ou seja, ele deu um valor, ele avaliou. Não só agora ele está enumerando a beleza de Deus, mas quando ele está avaliando aquilo em relação às outras coisas. Então o que significa ser um tesouro? É aquilo presente que tem um valor final na sua vida. Então, é por isso que os salmos estão sempre chegando à conclusão. Quando você diz, Deus é uma coisa, mas não chega à avaliação, você não está adorando. Os salmos sempre chegam a isso. A Bíblia diz assim, Deus é a fortaleza da minha vida. Então ele pensa, então de quem eu vou ter medo? Agora, Deus é a fortaleza da minha vida, eu estou morrendo de medo de todo mundo, é óbvio que aquilo não está no palato da sua alma. Você não está adorando a Deus quando enumerou o fato dele ser uma fortaleza, porque você continua com medo. Você não fez a avaliação, ou na verdade você fez e viu que ele não é uma fortaleza tão grande, você não se sente protegido, então você ainda está com medo, está ansioso. Mas os salmos não são assim, diz, Deus é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Você vê, ele fez uma avaliação, olhou para Deus como fortaleza e olhou para as coisas e chegou à conclusão, o que eu vou ter medo agora? Não vou ter mais medo. Veja, adoração não apenas diz, você é forte, isso não é adoração. Adoração diz, você é forte. Então ela diz, se você é forte, por que eu estarei com medo? Você diz, todas as coisas Deus cooperam para o meu bem, em adoração. Então por que eu vou ficar apavorado diante disso? Isso é adoração, você faz avaliação, se você é sábio. Se você é totalmente sábio, você diz, Deus, tu és sábio, a tua mente, tu és soberano, tu planejaste todas as coisas. Se isso é verdade, então por que você está insatisfeito como a sua vida está indo? Então eu não vou ficar insatisfeito. Por isso que Paulo diz, eu aprendi a estar contente. Porque ele está dizendo, Deus é sábio, então ele não pode estar fazendo nada errado. Minha vida não pode estar indo para a direção errada. É isso que Davi está experimentando, sabe? Então imagine que você tem um filho e você ganhou da tua avó um vaso. A vovó morreu, aí a tua mãe diz, a vovó deixou um vaso aqui para você com uns troços pintados. Vou botar um quarto do meu filho. E a criança passa para lá, corre para lá, até que chega alguém na sua casa um dia e diz assim, que vaso é esse? Você diz, sei lá, a minha avó tinha esse vaso, eu até achei ele meio brega, mas a minha avó morreu, deixou esse vaso para mim. Não, isso aí é da dinastia Ming. Esse vaso aí deve valer uns 5 milhões de dólares. O que você faz? Você deixa no quarto do seu filho? Meu Deus do céu, não deixa a criança chegar mais perto, não é? Pega o vaso, bota o vaso no cofre. Ele é um tesouro, não é? Por quê? Porque ele foi avaliado. Davi está dizendo que ele avaliou e disse, o teu amor, Deus, é melhor do que a vida. Isso está no cofre do meu coração, está na língua da minha alma. Isso está guardado.
Então você está indo agora para guardar o vaso, não deixar seu filho chegar mais perto do vaso, porque ele foi avaliado e você viu que aquilo é a coisa mais preciosa que tem na sua casa. Você não pode perder, não pode quebrar. Então a segunda coisa que o louvor faz depois de enumerar: ah, eu te amo, como me ama? Ah, eu te amo de 35 maneiras, eu amo a ti por isso, por aquilo outro. Você vê, você enumera, é o que Davi fez. Depois você avalia. Então a segunda coisa é isso: você valoriza, você dá um valor àquilo e compara com tudo e chega a essa conclusão de Davi: o teu amor é melhor do que a vida. Então há nada no mundo, quando ele fala a vida, ele está falando tudo que compõe a vida. O que compõe a vida? Filhos, esposos, reino, povo, tudo. Então você vai dizer: se isso é verdade sobre Deus, como eu deveria estar vivendo? Isso muda como você vive, como você avalia o vaso. Isso muda como você vai agir com o vaso e agir. É isso. O que isso faz para mim? O que isso significa? Quem eu sou por causa disso? O que isso quer dizer sobre os meus sentimentos? Eu estou vivendo de acordo com esse tesouro. Você vai começar a agir com aquele vaso de outra forma, com cuidado, com luva. Como isso aqui é da dinastia Ming, isso aqui tem centenas de anos, isso aqui é valioso, é um tesouro, é o teu tesouro. Agora, você vai se perguntar: eu estou vivendo de acordo com o tesouro que Deus é, o amor de Deus? Então essa é a segunda parte do louvor. Você tem que enumerar, depois você tem que atribuir valor. E aquilo, então, você começa a chegar com conclusões. Deus é a fortaleza da minha vida, de quem eu terei medo? É isso que Davi está fazendo. Em terceiro lugar, você começa a expressar, a declarar essas glórias. No versículo 4, Davi diz: em teu nome eu levantarei as minhas mãos. No 5 ele diz: com os meus lábios eu cantarei os teus louvores. Ou em outra versão: eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita com um rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te levantará. Então você vê, ele agora está expressando isso. Isso que nós fizemos no culto aqui devia ser só essa expressão, essa terceira expressão. Nós levantamos as mãos, nós cantamos com nossos lábios, mas se aqueles outros passos não aconteceram, não é adoração, não gera mudança. Davi está dizendo aquilo que ele faz, expressando essa adoração quando ele está só e quando ele estava com o povo de Deus. Ele levantava as mãos, ele cantava louvores, e isso é algo extremamente importante na nossa adoração. Nós não podemos demorar mais, mas há um livro do C.S. Lewis maravilhoso, chamado Reflexões sobre os Salmos. Reflexões sobre os Salmos. Ele diz, C.S. Lewis era ateu, ele diz que quando ele se converteu, uma das coisas que ele sentia vergonha, ele não sabia muito como explicar às pessoas, ele mesmo se sentia desconfortável, era por que Deus fica dizendo: me adore, me louve, cante, levante as mãos para mim. C.S. Lewis disse que isso incomodava ele, porque ele disse assim: a gente não gosta de estar com alguém que diga assim: olha, não pense muito sobre você, pense sobre mim. Você pensa: poxa, por que essa pessoa precisa disso? Por que ela quer isso? Ou então a pessoa diz assim para você: você não me acha grande? Você não me acha maravilhoso? Você começa a pensar: esse cara é chato, hein? Só que esse cara se acha, essa pessoa se acha. Por que ele quer que eu fique falando isso? Por que ele quer isso? Então C.S. Lewis disse que isso incomodava ele, não é? Alguém dizer para você assim: esqueça você, pense em mim. E C.S. Lewis diz assim: isso é ridículo. Alguém que faz isso é ridículo. Pessoas assim são ridículas. Então ele disse, depois que começou a ler os salmos e textos como esse do Salmo 63, ele diz: o fato mais óbvio sobre a adoração tinha escapado de mim, sobre o louvor. Eu pensei que os elogios e o louvor era um desejo de aprovação, e eu não tinha percebido que o gozo sempre transborda espontaneamente em louvor. Então ele disse: eu percebi que amantes naturalmente elogiam. Eu te amo, você é linda. Amo seu cabelo, essas coisas. E os leitores normalmente elogiam os livros que leram. Esse livro aqui é ótimo.
puxa vida, eu já li ele 3 vezes, e você elogia uma paisagem que você viu da última viagem, e ele diz: aqui estava o meu grande erro. Nós nos deleitamos em elogiar o que nós gostamos, não porque o louvor se limita a expressar isso, mas ele completa o seu prazer quando nós expressamos. Então, ele diz: não é que quando o amante elogia o outro, ele está simplesmente expressando a sua alegria, o seu gozo, mas é que quando ele expressa, esse gozo se completa, esse gozo aumenta. Ou seja, o seu prazer em algo aumenta quando você fala sobre aquilo, quando você louva aquilo. Então você vê o sol se pondo num arpoador, você acha lindo, mas quando você diz para alguém: olha o sol, olha que lindo, olha isso, não é só que você está falando sobre um gozo interno. Quando você fala isso, o gozo dentro de você aumenta. Então, desfrutar, ele disse, é glorificar, e é assim que Deus nos ordena. Deus não precisa de nada. E quando eu falo santificar o nome de Deus, não é torná-lo ele santo, você vê, é algo declarativo. Mas quando eu olho para Deus assim, e eu declaro isso com minha voz, levantando as minhas mãos, como Davi está dizendo, cantando, o gozo em mim se completa, o gozo em mim se expande. Quando você começa a desfrutar de algo, C.S. Lewis diz, você tem que falar sobre isso com alguém, você tem que expressar isso. Mas isso não é só porque é um dever, como eu gosto, eu vou falar sobre isso. Não, quando você fala, você sente um gozo ainda maior, uma alegria ainda maior. Então você diz: olhe para aquilo, olhe para isso, ouça essa música, assim, e você começa a falar sobre aquilo e elogiar aquilo para outra pessoa, porque você sente como se você estivesse indo estourar se você não falasse, se você não expressasse com palavras, ou apontasse para aquilo, para alguém. Então você tira uma foto, você quer mostrar às pessoas. Então o C.S. Lewis está dizendo que quando você começa a desfrutar de algo, você não elogia apenas para expressar a sua alegria, mas para completar a sua alegria. E a alegria não é completa enquanto você não louva, enquanto você não expressa, enquanto você não expressa verbalmente como você se delicia. Eu sou pastor, então eu escuto muito sermão, assim, quando eu estou trabalhando em casa, normalmente eu boto um sermão lá e estou ouvindo, não é óbvio que não é um sermão que eu preguei, e eu diria que quase todos os sermões que eu ouço, eu não ouço nada novo. Eu não pensei: olha só uma coisa aqui sobre a justificação que eu não sabia, ou olha sobre essa doutrina aqui. Isso não acontece, mas é raro. Então por que eu ouço? Porque quando eu estou pregando é diferente. Sabe, quando eu ouço um sermão, alguém falando a respeito dessas verdades, eu posso só apreciar, sabe, é como se eu estivesse olhando uma paisagem linda. Quando alguém está falando sobre a propiciação, e eu estou ouvindo, não estou pregando sobre aquilo, eu posso só ouvir e apreciar aquela verdade, aquela beleza, aquela coisa estonteante a respeito de Deus em Cristo, e minha alma se enche de alegria. Então eu fico ouvindo, porque eu posso apreciar. É por isso que Lutero disse que ele não só lia Romanos toda semana, mas como pedia alguém para ler, porque ele podia parar, ele não estava lendo, ele estava só apreciando aquelas verdades sobre Cristo. Então nós simplesmente não... isso é verdade, isso se expande quando outras pessoas estão fazendo isso. É por isso que a adoração corporativa faz parte inerente da nossa transformação. Quando você já... Eu por acaso falei aqui sobre o pôr do sol no Leblon, de alguma forma, no arpoador, não é? De alguma forma isso se tornou uma coisa assim. Quando está dando a hora do pôr do sol, chega um monte de gente, leva uma cadeira, e eles fazem uma coisa que parece meio ridícula, assim, todo dia de tarde o pessoal aplaude o pôr do sol do arpoador. Não é engraçado? Às vezes aplaudem. E o que as pessoas... Isso faz o que as pessoas... Elas acham aquele pôr do sol mais incrível por causa daquilo. Todo mundo, aquela multidão ali, está ali só por causa do pôr do sol, todo mundo vendo. E quando ele acaba, aplaude o pôr do sol. Todo mundo se sente mais... Aquele pôr do sol se torna mais incrível para todo mundo.
Isso é louvor. Você vê, quando alguma coisa é muito linda para você, quando você vê uma multidão achando aquela beleza também, apreciando aquilo também, o teu deleite se completa. Então, por isso que não existe uma vida no céu, toda adoração é uma multidão, é todo mundo junto, é todo mundo desfrutando da beleza, porque quando você desfruta da beleza assim, do gozo assim, ele se multiplica. Então, essa coisa da nossa cultura agora, não é eu sozinho na minha casa, louvo a Deus, não é verdade. Isso é um coração que não adora. O coração que adora, ele está lá sozinho, mas ele está louco para estar com um monte de pessoas que fazem isso. É isso que Davi diz: no meio da congregação eu adoro, eu levanto as mãos. Então, há abundância de igrejas ruins que não pregam a verdade de Deus, e isso é usado para desculpa para corações que não adoram a Deus, não desfrutam de Deus, inventarem uma coisa particular lá. Mas não é assim, sabe? Quando você está se deleitando em Deus, você quer expressar, mas você quer ver outras pessoas expressando. Você não quer só sozinho no Maracanã ver o seu time. Você quer ver o quê? Você quer ver milhares de pessoas gritando lá o seu time. Você sente melhor, você acha que é mais incrível. A pessoa diz assim: não, ver jogo em casa é legal, mas quando você está no Maracanã é outra coisa. Por que outra coisa? Outra coisa porque há uma multidão se deleitando com a mesma coisa. Quando você ama algo, você quer estar expressando isso com muitas pessoas que também amam aquilo. Por isso que a adoração, ela vai te levar, a adoração particular, verdadeira, vai fazer você sentir sede da adoração corporativa. E por isso que o céu, a adoração sempre é assim. Então quando Deus diz: me louve, levante as mãos, cante boa música, cante com arte, use grandes palavras, louvem juntos, Ele está dizendo: eu não preciso de elogio, vocês não podem me fazer grande, me glorificar, nem me santificar, mas quando eu estou no palato da alma de vocês, ou nas papilas gustativas da alma, na língua do coração, e quando você expressa isso com todo mundo, esse deleite se expande na adoração. Eu quero que você tenha alegria consumada, e essa alegria consumada só acontece quando você vê a minha glória e expressa ela. É por isso que Jesus disse: eu quero que onde eu estiver eles estejam, para que eles vejam a minha glória. E quando você vê as pessoas vendo essa glória dele lá na eternidade, em todas as cenas do Apocalipse, há aquela grande adoração. Então, há esse recolhimento em que você vai enumerando tudo que Deus é, há avaliação, há essa expressão, e se você tiver essas três coisas, você chega ao que Davi chegou, que é o fim, que é a satisfação, que é realmente o chocolate na boca, que é realmente o deleite, a doçura passando para dentro de você. Davi chega assim no versículo 5: a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Ele diz: a minha alma vai ficar satisfeita. É por isso que ele diz que o teu amor é melhor do que a vida. Ele está satisfeito. Se você está satisfeito, você não está deprimido, não é? Você não está amargurado, porque você fez uma avaliação. Ele fez a avaliação: o teu amor é maior que a vida, é melhor. Então, se você quer saber a diferença entre louvor, adoração e outros tipos de oração que vem depois, como eu disse, a súplica, a petição, é que quando você está confessando os seus pecados, você está precisando de quê, queridos? De perdão. Quando você está pedindo pelas necessidades da vida, o que você está pedindo? Você está pedindo poder, mudança, cura. Quando você está dizendo: venha a nós o teu reino, você está dizendo: olha, que o mundo seja cheio daquilo da tua sabedoria, que vai fazer um bem enorme ao mundo. Mas quando você diz: santificado seja o seu nome, quando você está adorando, o que você está pedindo a Deus? Deus, tu está dizendo: a minha alma fica satisfeita contigo, a minha alma se deleita em ti, o teu amor é melhor do que a vida. A adoração não está pedindo nada, ela não quer nada, ela quer Deus. É por isso que é muito diferente. É por isso que a petição, a confissão, elas vêm lá depois. Essa é a razão porque Jonathan Edwards disse que os homens religiosos nunca adoram, nunca. Eles não conseguem entender o louvor,
Porque as pessoas religiosas de Jonathan Edwards, eles acham que Deus é útil. Deus é útil para o casamento, para a vida, para a cultura, para a sociedade, para a cidade. Eles não acham Deus lindo. Eles não acham Deus maravilhoso. Eles nunca vão dizer que Deus é melhor do que a vida. Eles acham que Deus pode ajeitar a vida, ajustar a vida dele e das outras pessoas. Então, um homem religioso diz, Jonathan Edwards, ok, eles te procuram e dizem, pastor, o que eu preciso fazer para o meu casamento melhorar? O que eu preciso fazer para a minha vida ficar boa? O que eu preciso fazer para meus filhos terem jeito? Você vê, eles acham que Deus é útil. E se eu falar, tem que fazer isso, jejum, e orar, e vai ter uma corrente, e vai ter 7 semanas de oração, eu vou fazer isso, vou fazer essas coisas. Ele quer coisas, não há adoração. Então, o cristão tem vindo a compreender, através da experiência, da graça e do próprio Deus, a própria santidade de Deus. Ele santifica o nome de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Então ele tem sede de Deus. Então Davi diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Ele diz, tudo no mundo é deserto, porque a língua da minha alma não sente o refrescor vindo de nada, e não sente o sabor vindo de nada, só de Ti. Então, como se só vem de Ti, eu não só Te busco, eu Te busco intensamente, ansiosamente. Ele tem sede, ele tem fome do próprio Deus, e não daquilo que Deus pode dar. Então, se você fizer as primeiras 3 coisas, que são estar no lugar certo, não é? Da mesma maneira que eu disse que a meditação deve obedecer aquele EACS, aqui você tem recordação, avaliação, expressão. Então, a coisa final, a satisfação, é o incêndio. Ele diz, minha alma está satisfeita, eu sinto a doçura. Em certo sentido, as 3 primeiras coisas são mais ou menos como construir o altar, mas a última coisa é aquilo que o Espírito Santo faz, é inundar nosso coração da satisfação com Deus. Isso é adoração. É quando ela chegou nesse lugar, é a combinação dos 3 primeiros elementos que forma esse 4º elemento, não é? que gera a verdadeira adoração. E é fácil tirar notas desse sermão e decorá-lo, mas você pode ter ele só como o chocolate na mão, ou o café na mão. Ele não vai adoçar a sua vida, ele não vai eletrificar você, e você não vai poder dizer que Deus é melhor do que a vida, e você não vai poder dizer, Tu é a minha fortaleza, então de quem eu terei medo? Tu é a minha alegria, então eu não viverei deprimido. Então eu vou começar a louvar a Deus, eu vou começar a gastar tempo em louvor a Ele. É por isso que eu vou à palavra todo dia. Eu não vou lá buscando autoajuda, uma energia, uma frase bonita para me dar inspiração para o dia. Eu vou lá buscar essa visão de Deus. E você pode achar, o que acontece? Quando você descobre que de alguma forma você não está desfrutando Deus assim, então você tem confissão, você tem petição verdadeira. Quando a gente ora e diz, santificado seja o Seu nome, você está pedindo a Deus, é um pedido, e todos os outros pedidos, como eu disse, são só um eco disso, são só um resultado. Eu quero, Deus, que o Teu reino venha como resultado do Teu nome estar sendo santificado, e para que Teu nome seja santificado, todo o resto flui disso. É aquilo que resume tudo que a vida dá a identidade, e a chave final para isso é o amor de Deus. Davi, ele vai enumerando as coisas, mas o que fez ele chegar a esse ponto? Ele fala, o Teu amor é melhor do que a vida, a Tua benignidade, algumas versões, mas na verdade a palavra nenhuma dessas palavras quer dizer. Eu sempre falo isso, numa versão está assim, na outra versão está assim. Algumas pessoas sempre me perguntam na internet, qual é a melhor versão? Não existe isso, sinceramente, a não ser quando a versão é mal feita. Mas das boas versões não existe a melhor. Está todo mundo lutando para traduzir ideias e palavras que não existem na nossa língua, não é?
Então, na verdade, não existe uma palavra correspondente do grego para o nosso, do hebraico. Não existe a ideia, você tem que passar a ideia. E as pessoas estão lutando com isso. Então, um colocou benignidade, outro amor. Mas, na verdade, aquilo que melhor expressaria seja o seu amor leal. O seu amor que nunca muda. Deus, o meu filho quer me matar, mas o teu amor por mim não mudou. Milhares estão contra mim, mas o teu amor por mim não mudou. É o seu amor leal, o seu amor que nada muda. Essa é a palavra que Davi está usando de verdade. O seu amor inabalável, o seu amor que não conhece limites por mim. Eu sei que Deus prometeu me amar, me ama, e como eu sei que Ele vai me abençoar. E com isso que Abraão lutou, dizendo, quando Deus disse, eu vou te abençoar, Deus disse, como eu sei, Deus, como eu sei que eu vou te abençoar. Nós sabemos que Deus falou para Abraão, pega os animais, parta os animais, eu vou te mostrar como eu vou te amar, eu vou te mostrar como eu vou te abençoar. E Abraão pensou, nós vamos fazer uma aliança, eu vou ter que passar e fazer um juramento, e Deus vai dizer, eu vou te amar se você cumprir o juramento. E nós sabemos que quando chegou a noite e Deus veio numa teofania, Deus passou sozinho. Deus estava dizendo, é assim que eu vou te amar. Se eu precisar morrer para que esse amor seja consumado, eu vou morrer. Se eu precisar ser despedaçado como os animais, eu vou ser despedaçado. A tua culpa não vai anular isso, eu vou assumir a sua culpa, eu vou fazer toda coisa. É isso que ele está dizendo, esse amor leal que ele viu em Deus. Deus está dizendo para Abraão, eu vou te abençoar mesmo que eu tenha que morrer. E quem estava dizendo era o Deus imortal. Parecia impossível. Por que Deus diria uma coisa dessas? Esse é o amor leal de Deus, Chesed de Deus. Davi está falando exatamente a respeito disso. Ele disse que quando ele pensou nisso, então ele disse, o teu amor é melhor do que a vida. Então ele está cheio de gozo em Deus. Isso só é possível porque um outro rei um dia, e nós vamos cantar para encerrar, um outro rei um dia esteve no deserto como Davi, sabe? Mas não por causa dos pecados. Nós sabemos que Davi está no deserto como consequência final de coisas que ele semeou tempos atrás, mas esse rei está no deserto e ele nunca pecou, esse outro rei. E Deus disse para ele, apesar de tu me obedecer em tudo e de se alegrar totalmente em mim, na minha glória, me obedeça e eu vou derramar minha ira infinita sobre você. Em vez de ser um Deus gentil como eu fui com Davi, eu serei um Deus irado para você. E Deus derramou a sua ira, a sua justiça eterna sobre ele. E quando você olha para a cruz, você vê o amor leal de Deus. Deus passou entre os animais, Deus passou. Ele foi impelido para o deserto, não pelos pecados dele, mas pelos pecados nossos, dos eleitos, daqueles que Deus deu a ele. E ele foi obediente para glorificar a Deus e para imputar a nós essa obediência. Então, se isso não dominar o palato da sua alma e causar a doçura final, você não nasceu de novo. Porque esse é o amor leal de Deus. Davi diz, enumerando todas essas coisas, quando eu chego aí, eu chego à satisfação final. E eu olho para todas as coisas agora. Eu olho para o meu filho que me odeia e quer me matar. Nós sabemos que o filho dele vai acabar sendo morto. As coisas não vão ficar bonitas nessa história, no sentido que tudo vai se resolver e vai acabar com um abraço entre Davi e Absalão. O filho dele vai ser assassinado por causa do que está acontecendo. Haverá dor na sua família, como a Bíblia disse que haveria. Mas Davi não estava brincando quando disse, o teu amor leal é melhor do que a vida, é melhor que meus filhos, é melhor que o reino, é melhor que todas as coisas. Então você vê recordação, avaliação, expressão e só então satisfação, adoração de verdade, que é aquele ensino, adoração e só depois confissão e súplica, ou súplica e confissão. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser ansia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero te contemplar no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e o teu nome, e em teu nome eu vou levantar minhas mãos. A minha alma vai ficar satisfeita do rico banquete
com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando eu me deito, eu fico lembrando de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque tu és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das suas asas. A minha alma se apega a ti, e a tua mão direita é a minha força. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei vai se alegrar em seu Deus. Todos os que juram pelo nome do Senhor te louvarão, mas as bocas enganosas serão tapadas. Adoração. Isso é santificado seja o seu nome. Vamos ficar de pé. Só há mudança quando há verdadeira adoração. Todos os problemas na sua vida são um problema de adoração. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião.